Oi pessoal, eu quero primeiramente agradecer a todos que já leram e avaliaram Minha Sombra Cabe Ali na Amazon. O livro passou para a fase final do prêmio Kindle e a felicidade que eu senti assim que vi o anúncio e que perdura até agora é indescritível. Se você assiste aqui o canal, acompanha desde o primeiro vídeo, talvez seja possível saber o que é que eu tô sentindo com essa oportunidade. A oportunidade de estar entre os 10 e significa desde já que serei lido por um júri da Nova Fronteira, composto por editores da Nova Fronteira e por 2 imortais, o Geraldo Carneiro e o Carlos Heitor Coni. Isso é uma honra enorme. 3 meses atrás eu nem poderia imaginar que eu teria um livro pronto, porque eu não tinha nem começado a escrever, e agora ter esse livro pronto e ter essa oportunidade de avaliação, saber que o livro será lido por pessoas que podem levar o livro adiante, é fenomenal. Eu não quero que esse vídeo seja sobre isso, mas eu devo agradecer aqui a vocês pela oportunidade que vocês me dão de vir aqui falar e compartilhar o meu pensamento, exercitar o meu pensamento crítico sobre o que eu leio. Esse canal é uma das grandes razões de eu ter conseguido aprimorar a minha escrita, amadurecer e ter conseguido escrever em pouco tempo algo que passasse por todas as fases necessárias da produção, que normalmente leva muito tempo para a gente se sentir confortável com o texto e entrar na fase de revisão e edição, todo o processo de dar início a uma ideia e executá-la. Como eu já contei para vocês, O Deserto dos Meus Olhos levou 4 anos para ser escrita. Eu sinto que 1 ano atrás, antes desse canal, eu talvez não desse conta desse processo de produção rápido, com um prazo. Quando eu olho para as coisas que eu disse lá no primeiro vídeo, eu percebo também que eu só pude me expor e decidir me expor em vídeos e vir falar com vocês, eu só pude fazer isso graças ao KDP da Amazon, que foi o start, foi quando eu vi que eu poderia publicar o livro, mesmo que eu não tivesse uma editora. E essa realização de que esse canal certamente não existiria se eu não tivesse publicado pela KDP. KDP é o Kindle Direct Publishing, né? Essa realização tem a ver com o assunto do vídeo de hoje. Já estava nos meus planos conversar com vocês hoje sobre o livro que eu vou mostrar, mas agora faz ainda mais sentido. Ele é um livro que está na KDP, com essa capa aqui. Eu tenho esse encarte porque foi o encarte que eu recebi lá na Bienal. Eu tive a oportunidade, a grande felicidade de conhecer o autor, que é o Jorge Arbex, e eu pude conhecê-lo e tê-lo próximo a mim durante os 10 dias da Bienal, porque ele era vizinho de stand. Ficava virado para um lado, ele ficava nas minhas costas virado para o outro lado. E vira e mexe ele aparecia no meu stand pra gente conversar. O Jorge é um daqueles tipos raros que parece ser um personagem ambulante. Você o ouve falar e a sensação que você tem é que ele é a produção de um autor mesmo, como se ele fosse um personagem de carne e osso. Em alguns intervalos ele vinha até o meu stand para conversar um pouco, contava sobre o bairro onde ele mora no Rio, e aí ele emendava numa conversa sobre o passo a passo para se preparar um torresmo bom de verdade, e aí ele contava de um restaurante que ele teve, e no fim das contas ele já estava convidando para ir para o Rio visitá-lo. E ele tem um jeito sarcástico que dá humor a tudo que ele fala. E eu tô dizendo isso tudo sobre ele porque essas características todas estão no texto dele, estão nesse livro. É o primeiro livro que eu trago aqui para vocês, que não está publicado, não no formato final que a gente costuma reconhecer como livro. Então eu sinto que ler essa história e compartilhá-la com vocês é a chance da gente olhar para um livro quase em gestação, antes dele se tornar algo fechado. Ele já está na KDP, vocês podem acessá-lo pelo Kindle ou pelo aplicativo, mas eu li o livro impresso eu digo assim, pois foi assim que o Jorge estava vendendo, não é a palavra, porque ele não permitiu que as pessoas pagassem pelo livro, por esse formato assim, né, espiralado. Ele não permitiu que as pessoas pagassem.
Eu pedi a ele que me desse um valor, eu queria pagar pelo trabalho dele, mas ele contou que o que ele queria de verdade, e que ele quer até hoje, é que as pessoas leiam e deem a opinião sobre a leitura. Ele queria avaliações. Então, todo mundo que chegava no stand dele, ele contava: eu dou um livro e em troca vocês me dão a sua avaliação. Eu comecei a ler esse livro logo depois da Bienal, só que como eu comecei a escrever o Minha Sombra que Ali, eu tive que interromper a leitura, retomei há poucas semanas atrás. Mas eu estava o tempo todo curioso para poder ver o que ele tinha feito com essa história. Lá na Bienal ele já deixou a mim e aos meus amigos e a todos que paravam no stand muito curiosos, porque ele tinha um jeito de falar sobre a produção, como se ele realmente tivesse saído de dentro da história e viesse entregar pra gente um relato de um mundo só dele. Antes que eu conte sobre a história para vocês, a história do livro, é importante entender que esse desejo dele pela avaliação é justamente pela dificuldade que ele encontrou, como todos os autores iniciantes, independentes, de ser avaliado em meio a tantos originais, ser avaliado por uma editora e as únicas respostas que ele recebeu, a maioria das editoras ficavam em silêncio, como costuma ser, as únicas respostas que ele recebia era de editoras pequenas que cobravam caro para publicação. Então ele resolveu investir no stand na Bienal para poder alcançar o leitor, que é quem pode fazer a diferença. Por isso eu estou trazendo esse livro aqui para vocês, para fechar o ano com esse tema do autor independente, porque a gente tem acesso a tantos livros e essas pessoas que estão tentando e que têm algo a dizer, essas pessoas, tudo que elas mais querem da gente é uma opinião. E o plano do Jorge é fazer um apanhado de todas as avaliações. Esse é o desejo dele. Ele me contou. Fazer um apanhado e assim ter o que vender a uma editora. Mostrar que o livro pode ser bem recebido. E se vocês quiserem receber o livro nesse formato, ele está entregando pelo site. Você entra no site e paga só o preço do frete. Ele entrega o livro assim e vocês podem ter a sensação de estar lendo um original mesmo. Deus Come Ovo Frito tem como subtítulo um ensaio de liberdade. E aqui embaixo ele coloca assim, asterisco: liberdade, sentimento volátil, quase materializável que se experimenta após exorcismar o medo da solidão, da loucura, da morte. E essa liberdade de que ele fala aqui está em toda a narrativa. Ele inicia o livro psicografando o escritor francês André Breton. E o jeito que ele encontrou de contar isso pra gente lá na Bienal já era muito engraçado, muito interessante, porque ele dizia assim: eu queria muito que o André Breton prefaciasse meu livro, então o único jeito que eu encontrei foi baixar a voz dele e botar no papel como se fosse uma carta enviada especialmente a ele, como se o André Breton o tivesse como amigo. E esse tom jocoso no início do livro é perfeito, soma muito bem com o título e você já sabe onde você está entrando. E aqui no fim da carta, ele ainda assina e explica a quem desconfiar da assinatura, perceber alguma diferença do original, ele diz: aos que reconheceram a firma de André Breton quando em vida, lembramos que com a morte muita coisa muda, inclusive a assinatura. Carta psicografada recebida aos 15 dias de outubro, às 14h45, hora de Brasília. Os originais encontram-se à disposição para consultas e ou perícia. O que acontece nessa carta psicografada é que o André Breton conta a ele, Jorge, que encontrou lá no céu um amigo em comum, que é o Elias, o protagonista. E ele diz ao Jorge que ele gostaria de enviar a ele o que o Elias tem a dizer. Então ele pede ao Jorge o CEP dele, como se houvesse uma comunicação dos correios celestiais com os terrenos. E o Jorge Arbex é esse indivíduo que nos traz esse texto teoricamente já pronto do Elias, que vem do além, também psicografado, portanto,
E o Elias, que ele é chamado logo de cara como Padre Elias, então a gente entra na história sabendo disso, só disso. E o primeiro capítulo já mostra que o ensaio de liberdade do Jorge é uma ruptura com tudo aquilo que a gente considera confortável numa leitura. Aquilo que a gente considera até como regra para a construção correta de uma narrativa. Quais as formas para se construir um personagem? Quais as formas que podem agradar o leitor, podem fazê-lo parte da leitura? Ele busca uma ruptura com isso e é bem evidente isso logo no primeiro capítulo. O primeiro capítulo conta sobre a chegada do Elias numa área em que está sendo construída uma torre muito alta que se pretende usar para alcançar, acima das nuvens, alcançar Deus. Obviamente é a Torre de Babel, então a gente está ali num período completamente, eu não diria inicial das civilizações, mas eu diria imaginário. Esse período imaginário, esse espaço perdido, dão o tom de início e que depois serve para mostrar como o fio narrativo não vai respeitar a nada que a gente considera comum, porque no intervalo da construção o Elias ele ouve dizer por um amigo que está tendo a construção de uma padaria, ou a padaria já foi construída e está se vendendo sonhos e outros docinhos, e ele quer ir até essa padaria. Então esse ruído inverossímil já logo de cara nos convida a aceitar que as coisas não vão seguir como nós esperaríamos. E dali, quando ele vai até a padaria, ele de repente para no Rio de Janeiro. A gente não consegue sentir como, quando, mas isso acontece. E isso é bem fluido na leitura. Nós vamos parar no Rio de Janeiro na época da ditadura militar. Então o que acontece com a narrativa é uma ruptura completa, inclusive com aquilo que já foi construído. Quando a gente sente que um personagem foi construído, que o protagonista ele já fala de um jeito que a gente reconheça, que ele está começando a se interessar por uma mulher ali nos arredores da construção da Torre de Babel. Isso tudo fica para trás, ele é completamente desconstruído. Isso é uma experiência que pode ser muito prazerosa para quem quer lidar com esse desafio. Por isso o início do livro para mim foi muito prazeroso. Eu realmente amei como ele começa essa história. Eu achei assim, engraçado, inteligente, um poder de relação com muitas outras obras. Ele até ao longo da narrativa faz algumas citações. Antes que ele fizesse citações, eu senti um pouco do que eu senti lendo Caim, do Saramago. Pode parecer um salto, né, longo, trazendo para vocês um autor independente e citando Saramago, mas foi realmente essa sensação. É evidente que eu estou fazendo essa comparação não no que diz respeito à escrita, mas a ambientação e a liberdade que o Saramago tinha de pegar algo sagrado e trazer para baixo. Ambos querem olhar para essa ideia de que o sagrado pode ser um tema de discussão e de rebaixamento. E isso está logo no título, né? Deus come ovo frito, ele já pode soar nos ouvidos dos mais católicos, dos mais religiosos, pode soar uma afronta. E a ideia dele justamente é essa. Ele me contou que no stand muitas pessoas achavam errado e não conseguiam aceitar nem ouvir sobre o livro por causa do título. Então ele já começa a separar aqueles leitores que podem ler o livro, evidentemente. Assim como o Saramago, ele brinca de trazer Deus e o diabo. Então Deus e o diabo, eles têm algumas cenas, algumas conversas, inclusive com o Elias participando. Então é evidente que você pode ler isso tudo como uma projeção do personagem, com os seus lados mais obscuros e o seu lado mais sublime, entrando em conflito. Você pode fazer esse tipo de leitura, mas aqui ele quer que a gente olhe para os significados que nós damos a essas palavras. Pelo menos foi assim que eu interpretei. De qualquer maneira, o que eu ia dizendo é que alguns leitores podem encontrar muita dificuldade nessa leitura, porque é aquela sensação de que quando você encontra um lugar onde pisar, o chão some
Mas por isso mesmo eu achei interessante enaltecer essa coragem dele como narrador, como autor. E eu acho que tem pessoas que podem encontrar muito prazer na leitura inteira, do início ao fim, nesse tipo de perversidade do autor. O meio do livro foi um pouco difícil para mim, porque eu queria essa segurança de sentir que eu tô olhando para uma trama que retoma o que foi deixado para trás, ou seja, que vai construindo para cima mesmo. Mas se a gente pensar na Torre de Babel, o que ele acaba fazendo ali, a meu ver, é justamente destruí-la e impedi-la que ela chegue ao céu, que seria o céu pleno, de sentido e de tranquilidade, que é o leitor no controle. O leitor aqui não está no controle, mas de qualquer maneira o fim ali me deu uma sensação mais de retorno ao que foi construído no início. O fim, pelo menos o fim deu um retorno ao que foi construído no início, e eu senti que eu estava pisando de novo em alguma coisa e poderia refletir sobre as intenções do texto, que é também uma mania do leitor, refletir sobre as intenções do texto, coisa que nem sempre serve ao que o texto tem a nos dizer. E é por tocar nessa ideia do prazer da leitura que eu resolvi trazer um texto do Roland Barthes, que é O Prazer do Texto. E ele aqui toca em algumas questões bastante pertinentes para eu comentar com vocês. Tem até a coincidência que no início ele chega a dizer que o texto de prazer é Babel feliz. Ele diz: então o velho mito bíblico se inverte, a confusão das línguas não é mais uma punição. O sujeito chega à fruição pela coabitação das linguagens, que trabalham lado a lado. O texto de prazer é Babel feliz. E quando ele diz fruição aqui, é como uma ideia última do prazer, é como um gozo, é como um prazer que é alcançado de acordo com o ato de quem usufrui do texto. Portanto, é um sentimento que depende mais do leitor do que simplesmente do texto. Mas ele chega na definição de que tipo de texto se distingue. E ele define da seguinte maneira: texto de prazer, aquele que contenta, enche, dá euforia. Aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura. Agora, o texto de fruição é aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta, talvez até um certo enfado, faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem. E é exatamente isso que eu senti ao longo desse livro do Jorge. E o Jorge, na sinopse que tem na Amazon, ele acrescenta da seguinte maneira: o material que recebi do padre Elias pelos correios veio faltando vários pedaços que eu, como legítimo proprietário da documentação, completei por minha conta. Intuí que ele amava tudo ao seu redor, e principalmente ele, que sempre procurou a liberdade para alcançar a felicidade. Isso é lá pela página 47. Nem sei se ficou bom, mas não importa. O que importa mesmo é a opinião do leitor que recebo pelo site deuscomeovofrito.com.br e as coleciono no acervo. Obrigado e tenha uma boa leitura, se possível. Esse "se possível" já anuncia um pouco desse desafio que é a leitura e a relação com esse texto e esse ensaio de liberdade que ele propõe. E por isso que eu recomendo também a leitura desse livro hoje, especialmente, trazendo um livro que não está acabado, não foi avaliado ainda por uma editora, não foi levado à mão de vocês como um livro, porque o prazer da leitura é algo realmente dissociado daquelas questões estruturais que podem dizer se um livro é bom ou não. É muito comum que a gente encontre livros que representam a excelência da língua e da produção literária, e não necessariamente nós encontramos prazer nessas leituras. Podemos tirar muita coisa dessas leituras, mas às vezes a gente tem prazer com algo mais simples, algo que não está tão em evidência, que não foi tão consagrado pela crítica e pelo tempo. Essa questão do prazer, então,
Por isso eu acho relevante esse texto. Essa questão do prazer eu quero finalizar com um trecho aqui do Barthes. Antes de tudo eu quero dizer Feliz Natal a todos vocês. E vamos lá, cadê? Parece que os eruditos árabes, falando do texto, empregam esta expressão admirável: o corpo certo. Que corpo? Temos muitos. O corpo dos anatomistas e dos fisiologistas, aquele que a ciência vê ou de que fala. É o texto dos gramáticos, dos críticos, dos comentadores, filólogos, é o fenotexto. Mas nós temos também um corpo de fruição, feito unicamente de relações eróticas, sem qualquer relação com o primeiro. É um outro corte, uma outra nomeação. Do mesmo modo, o texto. Ele não é senão a lista aberta dos fogos da linguagem. Esses fogos vivos, essas luzes intermitentes, esses traços vagabundos dispostos no texto como sementes, e que substituem vantajosamente para nós as noções comuns. O texto tem uma forma humana? É uma figura, um anagrama do corpo? Demorei um pouco a me adaptar. Depois acostumei e agora estou gostando. De início tive dificuldade em entender, poupar e utilizar valores, mas percebi que moedas como a clave de sol, o sorriso de uma criança ou a experiência de um velho podem ser trocados por muita coisa, inclusive por um pedaço de azul. Batata baroa, carinho, cebola, compreensão, quiabo e paciência é bom ter em casa, de reserva, senão só às quartas, dia da feira.